Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E hoje a nossa aula é sobre equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica, Roque? A equação termoquímica é uma ferramenta que nós vamos entender nesta aula para poder aplicar na próxima aula, que é sobre lei de Hess. Vamos lá, então? Vamos? Mas antes da lei de Hess, nós falaremos um pouquinho da equação termoquímica, tá, pessoal? Que é uma equação química acompanhada do ΔH e dos fatores que alteram o ΔH, como estado físico da substância, sólido, líquido, gasoso, pressão e temperatura em que essa reação acontece. Quando a pressão e a temperatura não aparecem, supõe-se, então, que essa reação acontece a 25 graus Celsius em um ATM. 25 graus Celsius de ATM são chamadas condições padrão, tá, pessoal? E aí, nós vamos ver exemplos, e a partir desses exemplos, nós vamos deduzir duas propriedades importantes da equação termoquímica e que nos vão ajudar a entender a lei de Hess. O primeiro exemplo é a queima do gás hidrogênio, que nós já sabemos ser uma reação exotérmica, como toda combustão, ΔH negativo. Pessoal, a gente vai assistir um vídeo. Nesse vídeo, acontece uma reação que produz gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio, ele pega fogo, porque hidrogênio é combustível. E nesse segundo vídeo, nós veremos a decomposição da água nos gases hidrogênio e oxigênio. Essa decomposição ela é endotérmica, ou seja, o ΔH é positivo. E aí, o que nós percebemos? Que uma reação é inversa da outra. Como assim, Roque? Hidrogênio e oxigênio são reagentes na primeira equação e produtos na segunda equação. E a água é produto na primeira equação e reagente na segunda equação. Essa reação é inversa da outra. Inverter a equação significa fazer dos produtos reagentes, dos reagentes produtos, tá, pessoal? E aí nós percebemos também que o ΔH inverteu o sinal. Enquanto a combustão do gás hidrogênio tem um ΔH negativo, menos 572 kJ, a decomposição da água tem um ΔH positivo, mais 572 kJ. Então, daqui, nós conseguimos deduzir a primeira propriedade. Se uma equação for invertida, o sinal do ΔH também é invertido. Só uma observação, pessoal. Existem duas formas de escrever a equação termoquímica. A primeira forma, nós já vimos, é através do ΔH. E o ΔH negativo diz que a reação é exotérmica. Um outro jeito de escrever uma equação termoquímica é colocando o calor no meio da equação. E na reação exotérmica, ele aparece depois da seta, como se fosse um produto. Lembrando que o sinalzinho de mais significa E, tá, pessoal? Então, gás hidrogênio e gás oxigênio reagem e formam água e calor. Então, na reação exotérmica, o calor aparece depois da seta. Exotérmica libera calor, perde calor. Exo, para fora, depois da seta. Enquanto que, na reação endotérmica, o ΔH é positivo. Eu tenho um outro jeito de escrever a reação endotérmica. É colocando o calor antes da seta, como se fosse um reagente, pessoal. Então, aqui nós temos água e calor.
produzem gás, hidrogênio e oxigênio. A reação endotérmica é aquela que absorve calor. Endo, para dentro, absorve calor. O calor aparece antes da seta. E para deduzir a segunda propriedade da equação termoquímica, nós vamos queimar um palito de fósforo. A combustão ou queima é a reação com o oxigênio do ar e produz gás carbônico, água, cinzas. E o calor liberado é mais ou menos 300 kJ, tá, pessoal? E para a gente entender melhor essa segunda propriedade, a gente vai assistir esse videozinho. E aí, nós percebemos que a quantidade de calor aumenta proporcionalmente à quantidade de palitos, não é mesmo? Então, lógico que, ao queimar 2 palitos de fósforo, a quantidade de oxigênio é o dobro. E teremos também 2 vezes mais produto. E o calor liberado também é o dobro. E se queimarmos 3 palitos de fósforo, tudo triplica, inclusive o calor. Ou seja, o calor absorvido ou liberado depende da quantidade de reagente e produto. Pessoal, daqui vem a segunda propriedade. Ao multiplicar uma equação por um número, o valor do ΔH também é multiplicado por esse número. O ΔH, ele depende dos coeficientes, tá, pessoal? Questão de vestibular. A equação representa uma combustão completa do butano 1-ol. Reescreva essa equação com os valores numéricos de x, y e z, indicando ao lado da equação a quantidade de energia envolvida utilizando a notação ΔH. Vamos resolver esse exercício. É uma reação exotérmica, né, pessoal? Ué, como é que eu sei? Reação exotérmica, o calor aparece depois da seta, junto com os produtos. Na reação exotérmica, o ΔH é negativo. Então, eu vou reescrever a equação. Você vê que eu copiei a equação. E do lado, eu vou colocar o valor do ΔH. Com sinal negativo. O sinal de menos diz que é exo. Menos 2.670 kJ. E agora nós vamos fazer o balanceamento. Pessoal, combustão completa de qualquer coisa que tem carbono dá CO2. 4 carbonos, 4 CO2. Se tiver hidrogênio, dá água também. Então, aqui nós temos 9 mais 1, 10 hidrogênios antes da seta. Nós precisamos de 10 hidrogênios depois da seta. Então, que número que nós colocamos aqui vezes 2 dá 10? 5, não é mesmo? E por último, fazemos o balanceamento do oxigênio, né? Então, depois da seta, nós temos 4 vezes 2, 8 oxigênios, mais 5 oxigênios, 8 mais 5 dá 13, não é isso? E tem que ter 13 oxigênios antes da seta. Só que aqui, cuidado, pessoal, já tem 1, né? Então, faltam só 12. Que número que nós colocamos aqui vezes 2 dá 12? 6, né, Roque? Muito bem, 6. Então, aí nós fizemos o balanceamento e calculamos os valores de x igual a 6, y igual a 4 e z igual a 5. Chegou a hora do resumo. A equação termoquímica é uma equação acompanhada do ΔH e dos fatores que alteram o ΔH. Primeira propriedade, ao inverter uma equação termoquímica, o sinal do ΔH também é invertido. Então, se a reação era endotérmica, ela passa a ser exotérmica e vice-versa. Segunda propriedade, se nós multiplicarmos uma equação por um número, o valor do ΔH também é multiplicado por esse número. Nós multiplicamos, por exemplo, por 2,
e o valor do ΔH também é multiplicado por 2. E agora sim, nós entendemos que a equação termoquímica é uma ferramenta. E essa ferramenta, ela será utilizada na lei de Hess, como veremos agora. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero ter ajudado. A nossa próxima aula é sobre lei de Hess. Tchau! Imperdível! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.